Olá, 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 amigos irmãos em português. Como estáis todos vocês? Sejam muito bem-vindos aqui uma vez mais a sua canal Mensagem Encorajadora. Neste vídeo estaremos considerando a estudo 53 para este fim de semana, 2 a 3 de março de 2024. Como tema, a modo de pergunta, como um jovem pode se tornar um cristão maduro? Primeiro de Reis 2:2 diz: Seja forte e seja homem. A congregação precisa de homens maduros. Neste estudo vamos ver como um jovem pode se tornar um cristão espiritual e maduro. Parágrafo 1 pergunta: O que um homem precisa fazer para ser um cristão maduro? A resposta encontramos nas palavras de rei Davi a seu filho Salomão: seja forte e seja homem. É um conselho muito importante para todos os irmãos jovens, irmãos homens da congregação, para se tornar cristãos maduros. Precisam aprender a obedecer às leis de Deus e aplicar os princípios bíblicos em todo o que fazem. É um ponto muito interessante porque alguém pode ter muito conhecimento da Bíblia, pero não aplicar todo esse conhecimento. Vemos uma diferença entre saber e aprender a aplicar o que sabemos. 2 e 3. Por que é importante que um jovem se torne um cristão maduro? Porque assim poderá cumprir muitas assignações, responsabilidades e, por exemplo, um privilégio na congregação, entrar ao tempo integral, um servo ministerial, um mansão, incluso casar e ter filhos. Assim que precisa madurez espiritual. O que fazer para ser um cristão maduro? Parágrafo 4. A pergunta: onde você pode encontrar bons exemplos para imitar? Primeiramente, na Bíblia. A Bíblia está cheia de bons exemplos que os jovens podem imitar. E, por supuesto, a congregação, provavelmente a sua própria família ou na congregação também, há bons exemplos de imitar e outros exemplos de não imitar. Asimismo, na Bíblia há exemplos de homens de não imitar sua conduta. Parágrafo 5. E vamos ler todos juntos a Salmos 119:9. E a Escritura diz: como um jovem pode manter puro o seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a tua palavra. Como você pode desenvolver o raciocínio e por que isso é importante? E podemos ver aqui que é necessário desenvolver e manter essa habilidade como alguém que faz exercício físico, está moldando seu corpo, está desenvolvendo seu físico. É um processo. E é muito interessante porque se não deixamos que Jeová nos ajude, este sistema, este mundo vai desenvolver nosso raciocínio, pero não a maneira de Jeová, sino a maneira deste mundo e seu governante, por meio de televisão, internet, etc. Outro ponto. Precisa conhecer os princípios da Bíblia, saber por que eles são bons para nossos irmãos, para você, para todos nós, e usar esses princípios para tomar decisões que agradam a Jeová. Quizá conhecemos os princípios, mas agora queremos saber por que eles são bons para nós. Quizá sabemos que a Bíblia diz de
adultério e imoralidade sexual. Quizás sabemos os mandamentos de Deus, pero entendemos por que eles são bons para nós? É uma grande diferença. E para isso precisamos a raciocínio, desenvolver nosso raciocínio. Parágrafo 6. Temos a pergunta: como o raciocínio vai ajudar um jovem a mostrar respeito pelas irmãs? Por exemplo, um jovem que pensa bem antes de tomar decisões não vai fazer nada de entender que ele tem interesse numa jovem se ele não estiver realmente disposto a se casar com ela. Ou se ela não aceita a ele como sua pareja, seu novio, ele não vai a enojar, a explotar em cólera, em fúria e falar mal de ela. E se ele já está enamorado de uma irmã, ele vai pensar em proteger a boa reputação dela por nunca ficar sozinho com ela, sem ter alguém responsável junto. Parágrafo 7. Como o raciocínio vai ajudar um jovem a tomar decisões sobre sua roupa e aparência? É outro ponto interessante, porque hoje muitas pessoas deste mundo, levam uma vida imoral. E essas pessoas se refletem num estilo de roupa muito apertado, o que faz o homem parecer que está vestido como mulher, ou como gay, por exemplo. Assim que, ao escolher o que vestir, um jovem que quer ser um cristão maduro deve se orientar por princípios bíblicos e por bons exemplos na congregação. E ele pode pensar, por exemplo, será que minhas escolas mostram que tenho bom senso e que levo em consideração o que outros pensam? Será que a maneira que eu me visto e minha aparência fazem os outros me ver como um servo de Jeová? Ou como um gay, por exemplo? Tristemente, a vezes vemos irmãos nombrados, anciãos, ministeriais, precursores, pioneiros, que vistem desta maneira muito apertada, modas gays, e isso é algo que não trae glória nem honra a santo nome de Jeová Deus. 8. O que um jovem pode fazer para ser uma pessoa de confiança? É muito importante que fala todas suas assignações ou responsabilidades, como diz Lucas 16:10. A pessoa que é fiel em coisas pequenas. Vamos ler este texto muito importante. Quem é fiel no mínimo é também fiel no muito, e quem é injusto no mínimo é também injusto no muito. Assim que é um ponto muito interessante. Jesus cumpria todas as designações que Jeová tinha dado a ele, mesmo quando era difícil de fazer isso. Ele amava as pessoas, principalmente seus discípulos, e estava disposto a dar a vida por todos eles. Assim que é um ponto interessante. E se um irmão não sabe como fazer uma designação, é humilde e peça ajuda de irmãos experientes. E irmãos experientes devem ser humildes e brindar bondadosamente, com amabilidade, esta ajuda a irmãos que querem aprender e trabalhar na congregação. Não contentar-se com fazer o básico, menciona a informação. Parágrafo 9. Por que um jovem precisa aprender algumas habilidades úteis? Porque isso vai ajudar a ele a cuidar de responsabilidades na congregação e se relacionar bem com as pessoas,
E, sí mismo, vai fazer mais fácil conseguir um emprego que ajude a ele a manter e a cuidar das necessidades de ele e da sua família. Parágrafo 10 e 11. Vamos ver agora Salmo 1 al 3. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta como grupo de zombadores. Mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê sua lei em voz baixa dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. Todo o que ele fizer será bem-sucedido. Assim que, a pergunta: o que um jovem vai poder fazer por ele mesmo e pela congregação se souber ler e escrever bem? Um ponto muito interessante é que vai sair bem em tudo o que faz. É um ponto. E vai ajudar a conhecer melhor o modo de pensar de Jeová. Também vai ajudar a conhecer e entender melhor as instruções que nos dá a organização de Deus. E isto, a sua vez, vai ajudar a ele a realizar as designações dentro do prazo de tempo justo. E também vai aprender a dar designações, comentários, discursos encorajadores para fortalecer a fé dos irmãos. Parágrafo 12. O que vai ajudar você a saber conversar com outros? Um ponto é aprender a comunicar-se bem. Aprender a se comunicar bem. Então, um ponto interessante é que escuta com atenção e consiga entender os pensamentos e os sentimentos de outros. Também consegue perceber o tom de voz das pessoas, suas expressões faciais e sua linguagem corporal, o que eles dizem e sentem. E isto se consigue passando tempo com as pessoas. Pero, por outro lado, se alguém sempre se comunica por meios por WhatsApp, Facebook ou mensagens, isso pode diminuir sua capacidade e habilidade de ele para comunicar com outros pessoalmente. Parágrafo 13. O que mais seria bom um jovem aprender? E vemos as palavras de 1 Timóteo 5:8, porque certamente se alguém não provê o necessário para os seus, especialmente para os membros de sua família, renega a fé e é pior que alguém sem fé. Um ponto, então, é aprender a não depender dos outros. O cristão maduro precisa saber cuidar de si mesmo e de sua família. Assim que é muito importante aprender a trabalhar em casa, em sua própria família, um trabalho, um ofício muito importante, uma profissão na escola, por exemplo, ser alguém que trabalha duro e que termina o que começa. E isto vai ajudar, estas qualidades vão ajudar a encontrar e manter um emprego. Agora, prepare-se para responsabilidades no futuro. 14. Como um jovem pode se preparar para servir no tempo integral? Um ponto interessante e muito importante é saber o que ele quer para a sua vida. Ser honesto com ele mesmo e pensar realmente que é que ele quer. Ser pioneiro pode ajudar um jovem a aprender a lidar com todo tipo de pessoas e aprender a usar bem o dinheiro que ganha. É um ponto. Assim que pode começar o serviço de tempo integral sendo pioneiro auxiliar
depois regular, e o serviço de pioneiro pode abrir outras portas para o serviço de tempo integral, como trabalhar na construção ou em Betel. 15 e 16. O que vai ajudar um jovem a se tornar um servo ministerial ou um ancião? Assim que aqui há algumas ideias. Por exemplo, as qualificações para alcançar esse alvo estão na Bíblia e se baseiam no amor que alguém tem por Jeová, pela família ou pela congregação. Assim que é muito importante fazer um esforço sincero para entender o que está envolvido em cada qualificação e orar a Jeová pedindo ajuda para conseguir desenvolver as qualidades necessárias para servir como ministerial ou ancião. E agora é muito diferente. Antes os jovens não podiam receber esta designação, mas agora algumas coisas são mais diferentes que antes. Assim que a idade deles pode cambiar e receber a designação como ministerial ou ancião. 17. Como um jovem pode se preparar para se tornar um bom marido e chefe de família? E a importante coisa é como ele é em sua própria família, com seus pais, com suas demais famílias. Como vemos na imagem, está ajudando em sua família a tempo de servir os alimentos, em vez de pensar que esse trabalho é solo para mulheres, ele está ajudando, fazendo seu melhor esforço. Assim que é muito importante pensar nisso, é um treinamento. E Jeová quer que o marido ame sua esposa de todos os sentidos, físico, emocional e espiritual. Se ele diz que ama sua esposa, pero não alimenta fisicamente, não trata com carinho nem com palavras bondadosas, não está cumprindo o mandamento de Deus, aunque ele diz que ama sua esposa. Assim que, como estamos vendo, a forma em que trata a sua família é determinante. E também ajudar em casa. 18. Como um jovem pode se preparar para se tornar pai? É uma séria responsabilidade. Muitas pessoas hoje não estão listas, não estão aptas para ser pais. Assim que hoje o jovem pode treinar si mesmo, expressando o amor por sua família, como Jeová expressou seu amor por seu Filho, Jesus Cristo, expressou que amava a ele e que o aprovava. É um ponto muito interessante. E sempre elogiar a outros. Muitas vezes as pessoas han sofrido muito em sua infância, quando eles eram pequenos, filhos, e agora que eles são pais, estão transmitindo a seus filhos todos os traumas de sua infância quando eles eram filhos. Assim que um jovem pode se preparar para ser um bom pai por cuidar hoje mesmo com carinho desde já de seus pais, de sua família, irmãos da congregação, por dizer algumas ideias. O que você vai fazer agora, 19 e 20? O que vai ajudar os jovens a se tornar cristãos maduros? Hemos visto querer ser um cristão maduro, imitar bons exemplos, desenvolver o raciocínio, ser confiável,
aprender habilidades úteis para a sua vida e preparar para responsabilidades no futuro. Não ter medo. Lembrar que Jeová confia em você, em Ele. Como diz a Escritura em Isaías 41, 10 e 13. Hemos chegado ao final deste estudo. Muito obrigado por acompanhar-nos aqui em seu canal Mensagem Encorajadora. Jeová abençoe a todos vocês. Muito obrigado e hasta a próxima transmissão. Agape.